Pedro, você falou aqui, né, das emoções, você falou que o próprio preço também interfere como as pessoas enxergam uma marca, a marca faz uma promessa, né, no final, ela acaba transmitindo alguma coisa, ela tem aquela questão que a gente também aprende lá na teoria, uma personificação da marca, é um trabalho que a gente sabe não é fácil, exige uma construção dessa marca, dessa imagem que vai ser transmitida. É, e também tem uma questão que a gente vê muito, que é o propósito da empresa ou o propósito da própria marca, né? Porque, óbvio, tem Hum. muitas empresas que têm muitas marcas dentro, né, do guarda-chuva daquela empresa, você vê uma série de marcas. E muitas empresas vêm trabalhando muito essa questão do propósito de uma maneira bem profunda, né? Então, eu vou falar, a gente até aqui nos bastidores, né, falou eu vou falar de um alimento, vou falar de acabar com a fome no mundo. Então, eu ponho o propósito junto com a minha marca em primeiro lugar, transmito essa ideia para ver se eu consigo dialogar e manter uma relação mais estreita com o meu cliente. Existe um limite para isso? Será que a gente está extrapolando, igual a gente está falando de tendências, que toda hora eu estou correndo atrás de uma tendência? Será que também não existe um limite para esse propósito que as marcas querem transmitir? Vamos ser cancelados aqui pela comunidade, mas tá bom, vou falar que vocês me chamaram, eu vou falar o que eu acho também. É, Cara, eu acho que essa é uma discussão boa, tá? Eu, inclusive, acho que tem uma das aulas que eu tenho lá no Marketing de Ponta a Ponta, eu tento explicar um pouco para os meus alunos que eu vejo o propósito, e da forma como eu vejo que existem três interpretações que a gente pode dar para o propósito, tá? E eu acho que é por isso que muita gente se confunde, porque cada hora tem alguém se referindo ao propósito como uma coisa e nem todo mundo está falando a mesma língua. Então, vamos tentar colocar aqui no papel, eu acho, o que é o propósito. Existe o propósito, que é a razão de criação, a razão pela qual um negócio faz o que ele faz. Então, pode ser uma transformação, pode ser mudar algo, como algo está sendo feito, pode ser revolucionar uma determinada área. Então, é a razão pela qual a empresa tem aquelas atividades. Eu acho que todas as empresas, elas têm que ter esse tipo de propósito, com certeza. Por quê? Porque é aquilo que vai guiar o que a empresa vai fazer, vai guiar os programas internos, vai guiar as ações, vai guiar tudo. Então, né, o desenvolvimento de novos produtos, se a empresa se propõe, vamos pensar a gente usa a Apple sempre como referência, mas se a gente quer criar uma disrupção na categoria, então, se esse é um dos nossos propósitos, um dos porquê a Apple foi criada, putz, então tudo aquilo que a gente colocar no mercado tem que estar ligado a essa razão de existir, por que que a empresa faz o que ela faz, certo? Existe depois uma outra interpretação que é o propósito como causa social, né? Então, algumas empresas elas já são fundadas pensando em uma causa social. Nesse caso, o propósito ele acaba tendo também essa vertente dupla. Ele é a razão pela qual a empresa faz o que ela faz e ele de quebra está ali salvando o mundo, está criando um impacto positivo na sociedade. É o caso, por exemplo, da Tony Chocolonely, lá, daquele chocolate que tem na Holanda, que tem como propósito mundial acabar com a escravidão infantil nas fazendas de cacau. E esse foi, de fato, o propósito da empresa. Então, tudo que a empresa faz hoje guia aquilo que ela se propõe a fazer, a causa que ela tem e tudo mais. E no terceiro, e aqui que eu acho que existe um pouco de confusão, é que às vezes as pessoas falam que é o propósito, mas elas estão se referindo, na verdade, ao posicionamento da marca. Então, muitas marcas elas têm apenas um posicionamento de marca e ficam dizendo que elas têm um propósito. Então, essas coisas são diferentes. Então, assim, eu acho que ter um propósito pode sim criar um diferencial competitivo, principalmente quando ele fala com a natureza da marca, com o DNA, do porquê que ela foi criada. O que a gente vê hoje, acho que é para mim é onde está o ponto do limite que você fala, é o seguinte: é quando uma marca ela foi criada
Então vamos pegar o caso da Hellmann's, né? A gente estava falando aí de salvar o mundo, vamos falar da Hellmann's. A Hellmann's, quando ela foi criada para ser uma maionese, uma coisa gostosa para o lanche, um alimento que tivesse ali acompanhando a vida das pessoas. À medida que a marca foi evoluindo, e à medida que esse lance do propósito foi crescendo, a marca então entrou para um lado de que, pô, o nosso produto pode ter uma função, né, funcional, emocional para as pessoas, mas ele também tem a capacidade de, né, entregar um pouco mais. Então eles discutiram lá, o que que a gente vai entregar? Ah, vamos ali acabar com desperdício de alimentos no mundo. Essa poderia ser o propósito. A marca, num momento, foi para esse lado. O que acontece o que é para mim, onde está o limite, será que uma marca de maionese é capaz de salvar o desperdício de alimento no mundo, né? Então eu acho que o grande ponto aqui é a marca entendeu isso e voltou e falou, peraí, a gente não vai salvar o desperdício de alimento no mundo, a gente vai te ajudar a desperdiçar menos alimentos da sua geladeira e mostrando como você pode misturar tudo com a maionese e comer uma coisa gostosa. Ali, ali é onde o posicionamento e o propósito começam a se interligar, entendeu? Mas, de certa forma, se você for ver, esse propósito, essa causa de evitar o desperdício, não é o posicionamento da Hellmann's. A Hellmann's ainda se posiciona como maionese, sabor, cremosidade, que vai em qualquer lanche. Ela é a mensagem principal que ela tem é isso. Isso não invalida a causa dela. O que acontece hoje para mim, e aí voltando, e eu vou parar de falar, mas para mim é o ponto do limite, é quando a marca fala assim, não, eu tenho que ter um propósito. Quando ela não tem isso dentro da empresa, que aí já é um problema, porque a empresa inteira sabe que aquilo que a marca está falando não é verdade, então já é um problema. Ou ela disse que quer ter um propósito, mas ela não tem um posicionamento. Aí começa a ficar uma bagunça, entendeu? Aí quer ter causa social, mas também ninguém sabe o que é aquela marca, e aí que o negócio se perde, entendeu? Então, para mim, aí é onde acho que existe o limite do branding, até porque a gente já viu isso, e para mim o exemplo da Patagônia, de recentemente, né, do CEO Uhum. que ele saiu do cargo e ele entregou grande parte da empresa, né, o que a gente vê é que o propósito dessa frase, né, o propósito do propósito é o propósito, não é o lucro. Então, muitas marcas hoje, elas falam, a gente tem essa causa aqui, mas na hora que aperta o PNL um pouquinho, qual que é a primeira coisa que elas largam? Ah, essa causa aqui, putz, não dá para pagar. Então, não era, porque vocês não acreditavam nisso. Isso aqui era só mais uma ação de marca, não era um propósito. Então, eu acho que quando a marca e quando a empresa se propõe a fazer, e um dos propósitos é a causa, cara, isso tem que estar acima da linha do PNL, entendeu? A rentabilidade vem depois. A causa pelo qual a gente briga vem em primeiro lugar, entendeu? Então, eu acho que é muito difícil eu acho que cada vez mais esse discurso está ficando um pouco mais separado. Acho que a gente já esteve mais romântico com relação ao propósito, né? Mas mais em mais, e principalmente quando a gente vê numa época de crise, né? Alta inflação, crise dos custos. Quando aperta, como eu disse, o PNL, muita gente já começa a deixar de lado esse discurso, o que é uma pena, porque não deveria ser assim. E acho que esse que é o ponto, né? Acho que você foi certeiro na definição, mas sim, a gente acabou romantizando demais o que é o propósito, né, transformando o propósito em slogans e conceitos, em frases bonitas, em coisas mais emotivas, assim, que faz chorar, cria vídeos lindos, maravilhosos, mas que de fato não está conectado com a essência da empresa, né? Eu entendo sim que o propósito ele nasce com a empresa. Ele não precisa ser uma causa social, inclusive. Ele pode ser. Aliás, pode ser até pontualmente, a empresa tem uma causa social que pode ser pontual. O propósito, ele é outra coisa, né? Eu vejo o propósito como alguma coisa que pode, inclusive, direcionar o modelo de negócios de Com forma certeza. simples e o posicionamento da empresa. A Hellmann's pode fazer maionese, fazer uma boa maionese, cremosidade, com sabores e tudo mais, e ter, de fato, o propósito de
ajudar as pessoas a usar os alimentos com sabedoria para evitar desperdício e usar o seu, ensinar como que o seu produto pode contribuir com isso. Não precisa querer aquele discurso de concurso de Miss Universo no palco, né? Quero salvar, acabar com a fome no mundo, aquela coisa. Não precisa ser isso, até porque isso não vai funcionar. Quando uma empresa nasce mesmo com uma causa social, e ela de fato acredita nisso, o modelo de negócio, ela até pode ter algum trabalho mais efetivo, mas quando a gente fala dessas grandes corporações, centenários e tudo mais aí, gente, eu acho que ele precisa aterrissar um pouco o propósito de verdade, mas conseguir tangibilizá-lo para trazer ele, de fato, para o comportamento da empresa, para o comportamento de todas as formas. Acho que o que existe hoje é uma falta de capacidade das empresas em tangibilizar o propósito para o negócio. Por isso que quando aperta o calo, esquece a frase bonita, não, vamos voltar para as vendas. A desconexão está aí, porque no fundo, ou você olha muito para a romantização, ou você olha muito só para o lucro a qualquer custo, né? Tem que ter uma forma de equilibrar as duas coisas, de um contribuir para o outro. Eu falo que o propósito, ele é estratégia de negócio também. Ele também tem que direcionar e nortear a estratégia de negócio. A empresa precisa conseguir fazer isso. Aí fala de cultura, fala e de acreditar, né? Todo mundo precisa estar comprado, a liderança precisa estar comprada no propósito. Por isso que fala de cultura, né? Precisa estar comprado. Com certeza, precisa estar dentro. Senão, de novo, vira slogan, vira frase bonita, adesivo de computador, de banner na empresa e só. Fundo de tela de computador, né? E mais nada. Muda o wallpaper, então. Muda o wallpaper, bota a frase, pronto. É a campanha do mês, né? Assim, agora é essa aqui. Exato. E eu acho